entrevista que ele deu a um académico francês, e ele dizia que havia um brasileiro, um tal João Guimarães Rosa, que o tinha marcado imenso nisso que era a sua liberdade de transgredir e de recriar a língua portuguesa. E eu, na altura, eu não tinha acesso. O Brasil não chegava a Moçambique. Nós estávamos em guerra e não havia intercâmbio. E um amigo brasileiro trouxe-me o livro de contos do Guimarães Rosa, e por um acaso extraordinário eu comecei por essa história. E essa história foi realmente uma espécie de abalo sísmico dentro da minha alma. Eu fiquei muito marcado. Não conheço um outro conto tão bem construído, tão bem feito. E agora, eu acho que há aqui mas agora estou tentando construir essas semelhanças, essas diferenças, mas há aqui uma diferença que é este homem desta história, ele transporta toda a sua família, ele não se isola sozinho. De facto, o rio pode ser tido como a vida, e a canoa pode ser esta Jerusalém, mas há aqui uma situação diferente, e há aqui depois, principalmente quando o livro depois se fecha, não é? A história se reencontra. Há aqui outras razões que não estão no conto e que fazem com que o conto tenha um poder de mistério muito maior que um romance, porque o conto pode fechar desta maneira, não é? E o romance, porventura, tem que ter outra textura, ou tem que ter outro trabalho. Bom, acho que a gente ainda tem um tempinho. Eu sempre tive uma curiosidade a respeito do Mia, imagino que vocês todos também, de como ele consegue conciliar a vida de pesquisador e estudioso, biólogo, com a vida de romancista. Uma coisa meio do cotidiano mesmo. Como você se organiza? Você reserva um tempo para escrever? Ou você reserva os fins de semana? Como é que você concilia isso? Bom, eu sou muito mau biólogo, sou muito mau profissional. Eu trabalho numa empresa que faz estudos de impacto ambiental, e esse cotidiano ocupa todos os dias. Eu entro às 7h30, 8 da manhã, lá começamos cedo, e saio às 5h30, 6 da tarde. Esse é o meu... Também sou um homem sério do meu trabalho. Mas também devo confessar uma coisa, e isto é um contrato que eu tenho com os meus colegas. Eu, às vezes, não estou fazendo exatamente o que devia fazer no meu emprego, e tenho essa possibilidade de escapar e de estar lá fazendo outra coisa. Então, estão a ver que não só sou um mau profissional, como a minha empresa não merece confiança. Mas também é verdade que a profissão de biólogo permite a mim, porque eu tenho uma relação com a biologia também, com uma certa distância. Eu não sou crente na ciência. Eu acho que a ciência, para mim, é uma coisa, é uma espécie de uma janela que é tão importante, que me dá tanta resposta como me dá a poesia, por exemplo. E eu tenho que compor aquilo que é a minha imagem do mundo com essa contribuição, essa luz que vem da ciência e outras luzes que vêm da literatura, que vêm da escrita, que vêm do contacto com os outros. E esse contacto com os outros, isso me é facultado pela minha profissão. Eu sou biólogo na área da ecologia, portanto eu trabalho muito no campo, e insisto que esse tem que ser um princípio do meu trabalho. E aí no campo eu encontro outra lógica. Essa outra lógica é muito importante para mim, porque me ajuda a fraturar aquilo que era uma espécie de ideia feita do mundo, e me ajuda a que eu esteja atento a outras vozes, a outra racionalidade, outras lógicas que são importantes mantermos disponíveis e abertos. Portanto, acho que esse exercício em termos práticos... Eu estou fazendo aqui estou aqui embelezando uma coisa que depois não é tanto assim, porque de facto há uma situação de conflito. Eu não, como sabem, todos vocês escrevem e criam e têm momentos de relação, de criação com o mundo.
o importante na escrita não é o tempo, em termos técnicos que nós temos, mas é o tempo para estarmos com os personagens, não é? Para nós próprios sermos um dos personagens que criamos. E isso é muito complicado de fazer. Então eu sou cada vez mais um escritor de insónias, não é? Eu acordo convocado por estes fantasmas, pela história que está dentro de mim, e às 2, 3 da manhã eu saio da cama para poder escrever. Então, aqui no Brasil é muito fácil, porque quando são 4 da manhã aqui, já são 9 horas da noite no meu corpo, no meu relógio interior. Portanto, ontem, isto é, hoje eu saí da cama às 4 da manhã do Brasil e aproveitei para escrever no hotel um bocadinho mais. Portanto, tudo isto para dizer que eu não quero nunca, espero que eu possa ser fiel a estas palavras, mas não quero converter-me num escritor profissional a tempo inteiro. Não gostaria que isso acontecesse. Eu quero ter outra relação com o mundo, com as pessoas, quero trabalhar em equipe, quero aborrecer-me em equipa. Bom, por falar em trabalho de equipe, a gente estava conversando antes de vir sobre as adaptações para teatro dos seus livros. E, para minha surpresa, eu não sabia que já houve várias adaptações, né? Lá em Moçambique, bastante. Agora, aqui no Brasil, já houve mais de uma, né? Sim. Agora está acontecendo uma que é sobre o Outro Pé da Sereia. E eu queria saber se você tem alguma participação, se é um trabalho de equipe nesse caso ou não, o quanto você participa dessas adaptações. Sim, é um trabalho de equipe. Até eu participo nesse trabalho. Né? E para mim o teatro é uma escola. Eu tenho uma relação com o teatro que até me custa dizer, porque penso que é um bocado pecaminosa, porque eu tirei do teatro coisas que eu não dei ao teatro. E desde cedo, talvez há 20 anos atrás, que eu encontrei no teatro uma escola, uma maneira de me questionar, e trabalho com um grupo moçambicano que se chama Motombela Gogô, e no período da guerra eles quando se constituíram, chamaram-me, e eu fazia textos. É uma maneira, digamos assim, de dizer, porque eu construía histórias, eles não queriam que eu escrevesse. Eu imaginava uma história, uma narrativa com os personagens, eles mandavam-me embora imediatamente a seguir. Eu mal acabava de contar essa história, eu era expulso e não deixavam que eu aparecesse no teatro, nem a 100 metros de teatro, durante os meses em que eles preparavam e trabalhavam os personagens. Depois chamavam-me, mas chamavam-me da maneira que eu gosto, que eles chamavam-me como um escravo, e eu ali eu tinha que fazer o que eles queriam. Então havia pedaços de texto, diálogos que estavam ausentes e que eles pediam que eu compusesse, e eu fazia isto com todo o gosto. E depois o trabalho era feito numa altura em que Moçambique estava se iniciando nestas lides do teatro. Portanto, era um público absolutamente ingênuo. Não era um público, vamos dizer. Era gente que ia ver teatro. E isso, para mim, foi um momento fascinante para eu perceber se aquele momento em que eu pensava que as pessoas iam rir, as pessoas afinal choravam e vice-versa. Como é que a escrita funcionava como um veículo de comover os outros, que é o que eu acho que é mais, quer dizer, de fazer os outros pensarem, sentindo. Isso para mim foi muito importante. Essa é a minha relação com o teatro. E eu gostaria que ela se mantivesse. Bom, estou vendo uma pessoa ali da plateia mostrando um livro infantil. Pode ser uma última pergunta, então, aqui de improviso. A gente lançou aqui no Brasil um livro infantil seu, mas eu imagino que você tenha outros. São dois. Você tem escrito regularmente literatura infantil? É algum projeto que você tenha? Ou é uma coisa... Como é que surge isso para você? Não é um projeto. Eu até tenho dificuldade em pensar-me escrevendo para crianças, porque eu não sei exatamente o que é isso, escrever para crianças. Não? Tenho uma grande dificuldade em pensar que existe uma coisa chamada literatura infantil, porque eu acho que
Bom, se existe eu não sei fazer. Eu acredito que exista, mas eu não sei fazer. E porque acredito que